José Carlos, nos municípios, né, essa movimentação econômica que acontece a partir de um ponto de cultura, um ponto de cultura pode, por exemplo, contratar uma pequena empresa para fazer um determinado serviço na sua instituição, né, prestar algum tipo de serviço, né? Isso acaba realmente gerando emprego, renda. Na verdade, não só o ponto de cultura, que o ponto que eu falava antes é uma ferramenta, talvez uma das mais democráticas, inclusive de uma forma de repassar recurso público, né, que é via editais, né, mas que é uma forma também como ferramenta de descentralização. Na verdade, o Estado não faz cultura, né, não tem essa obrigação de fazer e nem deve fazer, né, mas ele tem como direito, inclusive como obrigação de fomentar, de oportunizar, de facilitar, e os pontos de cultura são uma forma disso. Sem dúvida, a questão da economia e da cultura é uma coisa muito nova, muito recente. A gente tem alguns dados estatísticos aí que nos mostram que hoje, por exemplo, tem mais gente trabalhando em cultura que produzindo automóvel no Brasil. Que a cultura é responsável por cerca de 6% do PIB nacional. A economia da cultura movimenta um mercado muito grande, uma cadeia muito grande, tanto formal quanto informal, o trabalhador, né, informal. Ganha o flanelinha do guardador de carro, o dono da pizzaria, o dono da loja, né? Então, toda uma cadeia, e principalmente quando ela atende no município, digamos, o investimento que o município está fazendo, ele normalmente esse recurso está fazendo circular esse recurso dentro do município, através de impostos do ISSQN, que é o imposto municipal, né? Mas a atividade cultural desenvolvida ali é o investimento num grupo musical da cidade, a contratação de um show, estudando, por exemplo, vai fazer com que o artista compre seu figurino nas lojas da cidade, os seus equipamentos, seus instrumentos musicais ali na própria cidade, saia depois do espetáculo para jantar com familiares, com namorado, namorada, né? Então, há uma circulação de recursos no município. E os pontos de cultura são uma dessas formas. Eu entendo que ele possibilita isso, né, através do repasse de recursos do Estado, mas também tem uma contrapartida do governo municipal, que é fundamental. O governo municipal tem que dizer sim, eu também quero, eu aceito, eu tenho uma responsabilidade, né? E ele não precisa ficar simplesmente fixo a ceder um espaço, a pagar a luz, ou descontar do IPTU, muitas vezes, daquele espaço como contrapartida. Eu acho que o governo municipal tem que ir além disso, ele tem que pensar realmente que esse investimento é fundamental, entende? Que o Estado é parceiro, que o Ministério da Cultura também é parceiro, e temos que buscar formas, sim, de aumentar esse investimento, né? E eu acho que tem um elemento que eu acho que é muito importante também nessa perspectiva econômica, que é a inclusão que não seja tão somente do ponto de vista da fruição, ou seja, não se dê apenas do ponto de vista do consumo. É uma inclusão produtiva, né? Ou seja, o sujeito, o cidadão, ele não só recebe os bens e serviços culturais, ele produz os bens e serviços culturais. Isso eu acho que é algo extremamente importante enquanto um direito social básico, independentemente da pessoa se profissionalizar ou não, mas enquanto um livre exercício de cidadão, enfim, a própria possibilidade de expressão da sua subjetividade, do seu imaginário, etc. e tal, independentemente da sua atividade profissional, né? E também, por outro lado, a própria perspectiva de oferecer, até mesmo do ponto de vista desse consumo, dessa fruição, uma alternativa à indústria cultural, que principalmente nos meios populares, mas não só neles, enfim, o que chega com muita força, né, é a indústria cultural, ou seja, a gente pode, com uma política de Estado, como dos pontos de cultura, oferecer o bem, o serviço cultural, um produto cultural também de qualidade, bem produzido, etc. e tal, e que seja uma alternativa a essa cultura de massas, né, dessa grande indústria padronizadora, enfim, né, e que possa justamente então reconhecer a diversidade, que possa emergir esse processo justamente, né, de baixo mesmo, né, essa demanda, enfim, essa visão, né, do que é significativo. A gente pode falar no conceito de economia solidária, você acredita? Eu acho que é o conceito melhor, né, que se coloca nesse movimento para isso, né. Eu acho que isso também está muito ligado a gente fala no conselho gestor, na participação coletiva, na participação popular, enfim, desses atores. Eu acho que isso também está envolvido, porque ao mesmo tempo tu tem que, para te desenvolver essa compreensão social, né, para também buscar espaço de trabalho. O próprio grupo que se cria agora, novo, né, isso é uma coisa muito atual, esses grupos que estão se criando dentro das universidades, dentro dos espaços populares. Eu acho que esse incentivo para tu gestar também essa
produção cultural que tu está fazendo. Isso é muito importante na questão da economia da cultura, porque... Existe um exemplo concreto, por exemplo, dentro de um pontão, né, da economia da cultura, de que forma isso acontece dentro do pontão, por exemplo? Olha, eu acho que agora, sim, um exemplo concreto da economia da cultura, assim, que na fala do Zé Martins. Eu daria aqui em Porto Alegre o do Campo da Tuca, por exemplo, é um ponto de cultura que recebeu recursos públicos do Ministério da Cultura e hoje segue desenvolvendo as suas atividades, através montou um estúdio, então abre acesso a artistas locais, mas também algumas vezes cobrando, algumas vezes disponibilizando gratuitamente, então há essa possibilidade de se agenciar essas diferentes formas de sustentabilidade, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a economia solidária é a diretriz principal do programa, né? Eu acho que é a grande possibilidade de justamente ter uma inclusão produtiva, econômica, mas que não seja reproduzindo as lógicas tradicionais do mercado. Como é que funciona essa fiscalização dos pontos, assim, como é que depois de feitos, como é que eles avaliam o projeto, o governo fiscaliza, como é que foi desenvolvido o projeto, como é que funciona isso? Eu acho até que o conceito fiscalização, ele, em que pese juridicamente não deixar de ser, mas eu acho que, acima de tudo, o papel do governo é auxiliar, né? Porque a gente, em primeiro lugar, são grupos historicamente construídos, enfim, acho que a gente não parte de um lugar que há algum tipo de má-fé, algum tipo de... O que muitas vezes acontece é que os pontos de cultura, pela uma normativa jurídica da Constituição Federal no que rege a questão de recursos públicos, ele obriga uma carga muito grande de tarefas burocráticas, e o Estado que deve fazer? O Estado deve auxiliar os pontos para que consigam executar os recursos dentro do que orienta essa legislação, para que possa, então, portanto, prestar contas, utilizar bem os recursos, né? Eu acho que essa é a diretriz principal. E claro, na medida do possível, né? E é necessário fazer um acompanhamento para... Nesse acompanhamento, a gente fala também em ações que possam colocar oficinas, por exemplo, para que esses grupos saibam utilizar os equipamentos, né, para que não fique somente o recurso para comprar o equipamento tecnológico, que muitas pessoas podem ter dificuldade de acessar, né, e daí há oficinas, há um treinamento, há um acompanhamento dos pontos nesse sentido. Acho que sim. Quando fala desse empoderamento da economia da cultura, eu acho que também tem a própria fortalecimento dessa entidade também, né? Porque além que essa entidade ela ganha esse selo, ela é premiada com esse selo de desenvolvimento cultural, com essa perspectiva de cidadania, ela se empodera também para acessar outros recursos e para acessar outras parcerias. O São Leopoldo tem uma parceria muito forte com a assistência social, né? Que é uma relação muito forte da cultura, na forma da educação. Agora está muito forte essa perspectiva do conceito da saúde. Então, quer dizer, eu acho que o que me parece que é interessante a gente comentar é a possibilidade de entidades que estariam hoje restritas a um grupo cultural, a uma oficina de uma linguagem, ou desenvolvimento da tecnologia, que é o que eu falo, ou da própria tradição, no caso da comunidade tradicional de terreiro, que enfim mantém uma tradição cultural aí no Brasil, elas vão ampliar o seu leque a partir dessa premiação, a partir dessa possibilidade de estar em um período um recurso público. Na medida que se tem uma visão ampliada de cultura nas políticas públicas, né, esses recursos também se ampliaram para outras áreas que eles não estavam contemplados? Sim, certamente. Os recursos estão ampliados, né? A partir desde 2004 tem o programa aí, estão sendo ampliados. Até tu dizes está dizendo para outras áreas, como dentro da própria cultura? Tá dizendo? Claro. Não, sim. Tem realmente investimentos maiores para a parte do esporte, pelo menos na região metropolitana de Porto Alegre, teatro. Tem depois a lei de incentivo à cultura, muitos filmes foram criados com essa questão toda. Posso aproveitar um lance que você acabou de deixar ali, de que tudo é cultura, né? Na realidade, tudo é cultura. A gente costuma dizer que cultura tem um amplo que até bactéria tem, né? Isso tem uma preocupação. Se tudo é cultura e tudo pode ser, qual é a cultura que eu quero? E quem vai escolher? Quem vai fazer essa escolha? Quem vai definir o que pode ser? Porque a analogia que o Gilberto Gil fazia, nós abrimos o programa chamando do o DOIM, ele estimula ou ceda. Né? É um ponto de energia que tu pode estimulá-lo, fazer aquilo aumentar ou bloquear essa energia. Quer dizer, o ponto de cultura também teria essa condição e tem que ter esse discernimento, dizendo qual é a cultura que eu quero. Né? É uma preocupação, já que tudo entende? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente define? Eu tenho culturas que
Por mais que eu respeite a diversidade, e acho que ela tem que ser fundamental, mas tem coisas que eu tenho posição. Eu acho que a cultura também é ideológica, ela tem que ter uma posição política e dizer, tem coisas que realmente eu me interesso, outras não. Eu, inclusive, quando ele fala das outras áreas, né, eu penso áreas que teoricamente são tão distantes, mas o quão próximas estão, que, por exemplo, as políticas culturais e as políticas de segurança, por exemplo, né? Se o Estado trata as comunidades fundamentalmente da periferia, jovens, negros, etc. e tal, com violência, com agressão, que chega uma polícia, que o Estado só chega através do braço policial, é uma visão cultural do qual é o papel da segurança pública. Entretanto, daí eu pego o vídeo que a gente assistiu, no momento que a pessoa fala se tocar um ao outro. Uma política... É a possibilidade das pessoas se respeitarem, se colocarem no lugar do outro, a alteridade, etc. e tal, é uma política de segurança e que não é repressiva, e que é cultural. Então, os pontos de cultura, eu acho que inclusive acho que é importante reforçar nesse edital que a gente lançou, tem uma diretriz voltada para territórios de paz, por exemplo. Então, é uma política de cultura, uma política de segurança voltada para os territórios de paz, que não seja pela repressão. O programa está chegando ao seu final, eu peço considerações finais, André, por favor. Não, só em cima dessa fala mesmo desse que é cultura e um espaço de debater e de refletir sobre políticas culturais de forma mais ampla, eu queria fazer, deixar em aberto essa construção, informando um telefone para os ponteiros do Sul, para entrar em contato desse TRS, que é um encontro e um movimento em qual esses pontos de cultura de Rio Grande do Sul estão constituídos, já estão há um tempo construindo esse espaço político, né, de cultura e de desenvolvimento econômico dessas regiões. É o 3592-9133, que é um telefone que... Informações. 51, né, 3592-9133, que é o telefone que a gente está passando informações, deixando isso bem a par de como está esse movimento da organização do TRS, que vai ser no município de São Leopoldo. Legal. Vinícius. Bom, eu queria falar mais principalmente de economia da cultura, que é a área que eu trabalho, que é a área que estou iniciando trabalho com o professor Stefano, com o Leandro Valiati, lá da FE, que realmente é uma área muito incipiente no Brasil, está recém no início, dá para dizer, tem alguns grandes projetos ainda que podem ser feitos, principalmente pesquisas empíricas, para ver a avaliação de bem-estar dos indivíduos, questão de produção cultural, tudo isso é muito importante, porque na verdade, como cultura é um conceito tão amplo, a economia da cultura não tem como deixar de abranger todos esses conceitos. Então, eu acho que é bacana, né, que também a gente possa sempre ter um acompanhamento, né, de técnicos de outras áreas também, né, porque na medida que a cultura é tão ampla, na realidade o importante é que interdisciplinar. Transita em todas as áreas, sociologia, filosofia, economia. Então eu torço para que os projetos, essa questão dos pontos culturais são muito importantes, obviamente, mas que aumente o número de pesquisadores nessa área, faça pesquisas para poder, até em parceria com o governo, até na FE ali já está se criando um grupo em economia da cultura, né? Legal. José Carlos. Vou cumprimentar, Milton, agradecer a oportunidade de cumprimentar a produção do programa, os demais debatedores aqui, e dizer que é um momento muito importante que vivemos no Estado e na relação com os municípios. Eu gostaria de chamar a atenção a cada gestor que você é gestor municipal até 31 de dezembro. Né? E muitas vezes os editais que estão abertos aqui na SEDAC, através do Fundo de Apoio à Cultura e outros, poderão ser implementados somente no ano que vem, e já com uma outra gestão. Mas que a gente possa, que o gestor municipal tenha esse compromisso, essa responsabilidade, esse respeito com a coisa pública, e escrever, mandar seus projetos, mesmo que ele não vai executar, que vai ser um outro gestor que estará executando. Né? Chamar a atenção que é fundamental, é importante que a gente possa apresentar vários projetos, porque essa é uma das formas de aumentar o orçamento do Estado, né? Mostrar para o próprio governador, para o próprio secretário do Brasil, de que nós precisamos de recursos para fazer cultura, que não se faz cultura sem recurso, é dinheiro, né? E uma forma de aumentar esse recurso é a quantidade de projetos que possam ser apresentados tanto para o FAC e tanto para os postos de cultura. Obrigado. Agradecer então a oportunidade, né, Newton e também a TVE, TV Pública do Rio Grande do Sul, e termino chamando a atenção a toda a comunidade cultural do Rio Grande do Sul. Esse edital fica aberto para inscrições até 24 de agosto, né? São 160 propostas, a ideia é que a gente possa chegar até 500 até 2014. Então essas informações estão em www.cultura.rs.gov.br.
Lá tem o edital, a gente está à disposição dos grupos, serão realizadas oficinas para contribuir com a capacitação das entidades para a elaboração de projeto e esperamos que tenha um grande impacto, uma grande potência da diversidade cultural do Rio Grande do Sul. Legal. Eu lembrei agora de um slogan da TBE que é Cultura Muda a Sua Vida. Isso aí. O nosso debate TBE Pontos de Cultura está acabando e eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente e também a vocês que acompanharam esse papo tão importante para a valorização dos pontos de cultura e o trabalho que eles vêm realizando. Então, encerramos este programa apresentando algumas imagens dessas atividades nos pontos de cultura. Tchau!